Olá, hoje é terça-feira, 11 de dezembro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, veja quem são os estudantes de jornalismo da Unicinos que vão além da sala de aula para realizar um documentário. Aqui no estúdio a gente fala sobre a contribuição da produção audiovisual para a transformação social. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. E tem também a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está começando, fique com a gente. Valorizar e dar visibilidade. Esses foram os objetivos de um grupo de alunos de jornalismo da Unicinos quando decidiram dedicar um documentário à história do grupo de dança Liberdade dos Limites, da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, a APAI de Osório, do Litoral Gaúcho. O grupo de estudantes registrou a rotina e também uma apresentação de dança dos integrantes da APAI. Uma experiência que colocou os futuros jornalistas em contato direto com a profissão. Acompanhe. A experiência de subir ao palco é comum para quem faz parte do grupo Liberdade dos Limites da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, a APAI de Osório, que costuma se apresentar na cidade do Litoral Gaúcho. Mas desta vez, o sabor é outro. Os 14 participantes viajaram até São Leopoldo para se tornarem personagens de um documentário feito por universitários. É muito importante para nós divulgar esse lado de função social, porque a gente é a voz da comunidade. Então, é muito importante a gente divulgar essas causas, né? Até para o pessoal conhecer, até para o pessoal ficar sabendo das coisas, né? Contar histórias através desses personagens. A produção faz parte do desafio proposto na disciplina de Projeto Experimental em TV, do curso de jornalismo da Unicinos. Os alunos têm liberdade na escolha dos temas e também na maneira de contar as histórias. A responsabilidade da elaboração do roteiro, o contato com as fontes e toda a produção fica a cargo do grupo. Para mim, é uma das melhores partes, assim, é fazer a produção. É pensar como que vai ficar depois, ter surpresas durante a gravação, enfim. Mas trabalhar com pessoas, trabalhar com a maneira como a gente está pensando, com a maneira que eles estão pensando. E normalmente isso casa e fica melhor do que a gente imagina. Essa é a parte legal do trabalho. O que a gente aprende, a gente pode colocar em prática, ver o trabalho feito, ele pronto. E jornalismo é contar histórias. E é o que a gente está fazendo hoje, contando histórias de vidas. É um espetáculo de vida que está acontecendo aqui. E é isso que a gente quer passar para a sociedade, que é o papel do jornalista. Os processos são acompanhados pela professora responsável, que supervisiona o trabalho do início ao fim. Eu acho que o jornalista, depois de formado, né, quando ele passa por uma atividade, por um trabalho social, ele vê a realidade com outros olhos, né? Ele vai se sentir mais responsável, ele vai se sentir mais envolvido, né? E, de repente, ele vai exercer essa função de ser voz desse tipo de grupo, né? Com cidadania, com ética, com responsabilidade social. O objetivo do documentário, que ganhou o nome de Liberdade dos Limites, é mostrar o trabalho desenvolvido pelo grupo, depoimentos de familiares, além de uma apresentação de dança contemporânea intitulada Jogo. Eu achei incrível a iniciativa das meninas de ter surgido essa pauta e ter buscado a gente para fazer esse documentário. E eu acho que é por aí, começar a partir desse tipo de iniciativa, mais uma forma de incluir esse público na sociedade. A história da apresentação envolve um baralho de cartas preso a um cenário. O Coringa, personagem de Renan, é o grande incentivador de uma confusão que propõe que as cartas se libertem para irem em busca do que desejam. Eu sinto uma liberdade, eu gosto da dança. Todos os passos foram baseados na liberdade de movimento, espaço e expressão de cada um. Durante a apresentação, o grupo da APAI de Osório faz ainda uso de elementos circenses, como o triângulo de alumínio onde fazem acrobacias. O resultado final será um material de cerca de 10 minutos. E para os estudantes, claro, também a lembrança e o conhecimento de um aprendizado a mais. E o sentimento de dever cumprido. É um pouco trabalhoso, mas o resultado vale a pena. E como
como a gente viu na reportagem, o jornalismo e a produção audiovisual podem contribuir e serem ferramentas de transformação social. É verdade. E, bom, vamos começar então a bater um papo aqui? Vamos lá, vamos bater um papo então com a professora Luísa Carraveta, ela é professora do curso de jornalismo aqui da Unicinos, e também com a gente a Simone Reis, que é aluna do curso de jornalismo. Sejam bem-vindas aqui no Conexão. Obrigada. Obrigada. Professora, a gente sabe que o documentário é um gênero do cinema muito usado pelo jornalismo, né? Queria que a senhora começasse falando sobre essa relação, então. Na disciplina de projeto experimental em TV, nós trabalhamos com documentário, né? Então, tem essa relação do documentário, mas também tem a relação do experimental, né? Então, o que se procura fazer? Se procura fazer com que os alunos trabalhem, contem histórias, usando narrativas diferentes, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu estimulo é que não se utilize o off, né? Que a história seja contada pelas personagens, né? E que ela seja contada também pelas fontes, né? E é claro que a gente sempre bebe na fonte do cinema, né? O cinema, para nós, é uma escola, né? Então, vem do cinema essa parte da arte, né? Mas vem também do jornalismo essa questão das histórias de vida, de contar as histórias, mas sempre de uma forma diferente. E esse, sem dúvida, é um belo exercício, né, professora? A gente pode ver o exemplo da Simone, que fez um documentário no último semestre, né? Simone, conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi muito dignificante, muito instigante. Nós não conhecíamos o universo do choro, né? Que é um gênero musical considerado o barroco da música brasileira. E conhecer essa pessoa que foi o Plauto Cruz, o protagonista, nesse momento da vida dele delicado, que ele estava doente, um pouco abandonado, um pouco esquecido, eu acho que o documentário ele teve essa função de resgatar essa memória. Quem foi essa pessoa, toda a trajetória dele e a história de pessoas ligadas a ele, que formou-se uma teia assim, de gente ligada à mídia, ao rádio. Então, o choro acabou nos levando à história do rádio, dos programas de auditório antigos, e foi uma pesquisa intensa que nos levou a pesquisar acervos de imagens, a livros, a literatura sobre o tema. Nós temos, inclusive, imagens do documentário que o pessoal vai começar a passar para a gente poder conferir um pouquinho mais dessa produção. Você pode ir contando para a gente, Simone, o que a gente está vendo? Isso, aí a infância dele em São Jerônimo, né, menino. Então tem todo esse resgate também, assim, desde o início da vida dele também. Foi o livro do Kenny Braga, que o Kenny foi muito bacana, disponibilizou um livro para nós, para a gente poder ter essas imagens, esse acervo, então, essa obra do Kenny Braga. Aí são as imagens da casa, do Plauto, né? Uma pessoa com uma humildade, uma estrela, uma luz interior, de uma serenidade, de uma doçura tão grande, e atravessando aí o quadro dele. Na época ele estava com uma pneumonia, então o documentário também teve que respeitar isso, parar para ele internar, voltar, e ele voltou mais fortinho, e foi quando a gente conseguiu terminar o documentário com ele. Mas é legal ver como o documentário também é transformador também, é isso que é bacana do documentário, né? Porque não é apenas um filme que conta a história de alguém, mas para transformar também, né? Ele estava com dificuldades financeiras também, né? Então achei interessante isso também, né? Contar essa parte, né, da história. Uma coisa interessante também, Rodrigo, que eu percebi foi a relação dos alunos, né, dos jovens, com o pessoal mais velho, né? Então, essa sensibilidade que os alunos tiveram, né, em relação a apreciar, inclusive, o choro, né? Que não é um dos ritmos que a pessoa mais conhece, né? Geralmente o jovem... E respeitar o Plauto como história, inclusive, da música, não só do Rio Grande do Sul, mas também do país. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E vocês também fizeram algumas mobilizações a partir disso, Simone, como é que foram essas questões? Nós terminamos o documentário em 2011, no final do semestre, e, surpreendentemente, já em janeiro, através de um músico que foi fonte, o Paulinho Parada, que é da nova geração de choristas, né, que é um rapaz super jovem, organizou uma homenagem para o Plauto na Livraria Cultura do Shopping Bourbon. E foi a primeira exibição, né, Luísa? Estava a plateia lotada, né? Foi uma coisa que nós nem esperávamos, assim, que teve
uma repercussão já com o público e o documentário. Foi uma homenagem feita ao Plauto e convidaram para exibir o documentário ali, né? Vocês nem esperavam, mas para vocês também sentirem como é que é, né? A partir de um projeto que vocês tiveram à frente, né? E conseguiram um resultado tão interessante como esse, quer dizer, porque é todo semestre trabalhado, né, professora? Desde o momento da concepção do tema, da defesa desse tema também. Por que a gente quer contar essa história? A defesa é importante, né? Porque não basta querer fazer a história, né? Tem que defender ela para que ela seja feita. Porque são grupos formados, né, professora? Sim, são diversos alunos em cada grupo que dão vida a essa produção. São várias ideias, né? E são escolhidas aquelas histórias, aquelas ideias que podem gerar boas histórias para serem contadas, né? Esse é o processo. A gente vê que tem bem toda a questão do trabalho do jornalista bem enraizada em todos os processos, né? Então, um semestre inteiro para dar uma produção como essa é bastante trabalhosa mesmo. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente continua, claro, falando sobre o jornalismo e a produção audiovisual como ferramenta de transformação social. É um instante só, a gente já volta.